Olá, tudo bom? Aqui comigo também está tudo bom. Bom, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre adubação. O que é, como fazer, de quanto em quanto tempo eu devo repetir esta adubação para que as minhas rosas do deserto venham a florir abundantemente. Será que ainda dá tempo de eu conseguir uma boa floração nas minhas rosas do deserto, caso elas ainda não estejam florindo? O que será que eu estou fazendo de errado ou o que será que eu estou deixando de fazer? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesta videoaula de hoje. Mas antes de nós começarmos a falar sobre a adubação propriamente dita, eu vou lhe convidar a participar de uma super aula, de um evento fantástico que nós começamos a fazer hoje. E caso você queira participar, é bem simples, basta vir aqui embaixo no descritivo dos vídeos, tem um link que vai te levar literalmente para uma página onde nós temos todas as nossas redes de comunicação e o primeiro item fala exatamente deste evento que nós vamos começar, é a primeira super aula, nós devemos ter outras mais. Caso você queira participar ou assistir, basta clicar neste botão, fazer a sua inscrição, é totalmente gratuito. Clique, se cadastre e participe. Bom, vamos voltar a falar sobre a adubação com o intuito de ter flores em nossas rosas do deserto. E é bem importante que nós vamos falar sobre uma adubação com uma finalidade específica. A primeira coisa que nós temos que entender que a adubação não é tudo igual. Ah, Mauri, como assim, meu filho? Adubar é adubar. Na realidade, falando na grosso modo, você está certo e eu tenho que concordar com você. A adubação nada mais é do que ofertar para a sua planta nutrientes ou os nutrientes necessários para que ela possa se manter saudável, crescer e se desenvolver de forma satisfatória e, obviamente, florir e frutificar. Este é o ciclo de vida da planta e para ela cumprir este ciclo, ela precisa de nutrientes, ela precisa de alimentação. E a adubação simplesmente é o ato de ofertar para a planta esses nutrientes. Esta adubação pode ser feita de várias formas e se utilizando várias fórmulas. E nós vamos ter acesso a esta formulação geralmente no rótulo dos produtos, onde eles trazem embaixo daquele NPK uma certa numeração. Isso significa que cada adubo pode ter uma concentração diferente, por exemplo, de nitrogênio, ou por exemplo, de fósforo, ou por exemplo, de potássio. Alguns adubos terão adição de micronutrientes, outros não. Então é muito importante entender que existem várias formas de se adubar. O básico é aquele adubo que nós colocamos diretamente no substrato. Nós vamos chamar esta adubação de adubação via solo. Mas existem também outros tipos de adubos, por exemplo, adubos líquidos que são ou que foram projetados ou criados ou fabricados para aplicação na parte aérea de nossa planta. Nós vamos aplicar essa adubação nas folhas e este adubo ou este tipo de adubação é chamado de adubação foliar. Pois bem, não importa se você vai fazer uma adubação via solo ou uma adubação via foliar. Como nós acabamos de falar, o importante é adubar, é nutrir a sua planta. E como eu falei também, existem adubos específicos para cada fase da sua planta. Nós falamos que a planta tem um ciclo. E esses ciclos podem ser resumidos
Como? Temos o nascimento, após o nascimento temos a primeira fase de crescimento e desenvolvimento, depois nós vamos ter o amadurecimento sexual, que é quando vai aparecer literalmente as primeiras flores, e depois nós vamos ter a reprodução através da frutificação, que no caso das rosas do deserto vai acontecer com o aparecimento das vagens, caso as flores sejam polinizadas. Para cada uma dessas fases existe um adubo específico, ou melhor ainda, existe um ou outro nutriente que vai ser imprescindível para esta fase, que vai ajudar a planta nesta fase. Por exemplo, vamos falar rapidamente que uma planta em fase de crescimento, ela vai precisar mais de nitrogênio. Por quê? Porque é o nitrogênio o responsável pelo crescimento e desenvolvimento vegetativo, a parte de galhos, de folhas, até mesmo de desenvolvimento dos botões florais, fará com que a nossa planta precise de mais nitrogênio. Mas nós estamos falando sobre a floração. Pois bem, deixa eu deixar essa plantinha aqui novamente, porque ela está com alguns botões florais e ela vai ser de grande valia. Para a floração, ou para induzir, para estimular a minha planta a abrir floração, como nós estamos vendo aqui, e para a indução, ou para estimular a nossa planta a abrir floração, nós vamos precisar da concentração, ou de uma concentração maior de outro elemento, na verdade de outro macroelemento, que pode ser inclusive associado. Então nós vamos falar de potássio e fósforo. Tanto o fósforo quanto o potássio, na realidade mais ainda o fósforo, é um excelente indutor floral para as nossas plantas. Então, sempre que eu quiser que minha planta venha a florescer mais, ou sempre que eu quiser que a minha planta abra, ou seja, induzida a uma floração, eu vou procurar um adubo que tenha uma concentração maior de fósforo e potássio. Bom, falando ou voltando para os adubos propriamente dito, existem, como eu falei para vocês, diversas formas de adubo. E esses adubos são facilmente encontrados em qualquer loja especializada em plantas, às vezes inclusive em supermercados ou mesmo em lojas de produtos agrícolas. Você vai encontrar vasos ou embalagens maiores e vai encontrar embalagens menores. Você vai encontrar este adubo em diversos formatos. Por exemplo, você pode encontrar adubos em bastonetes. Você conhecia esse tipo de adubo? Você também pode encontrar adubo encapsulados, como este daqui. Podemos encontrar ainda adubos em bastonetes na forma líquida, como este que está aqui em minha mão. E podemos encontrar também o adubo em um formato mais tradicional, que pode estar em forma de pó ou em forma de grânulos, como, por exemplo, os adubos inteligentes que vêm encapsulados. Mauri, qual desses adubos eu devo utilizar? Esta é uma dúvida que todo mundo tem. Qual desses adubos é o melhor? Na realidade, gente, não existe o melhor e o pior. Existe aquele adubo que vai lhe trazer, de repente, mais facilidades. Existe aquele adubo que talvez seja melhor para a sua condição de cultivo. Por quê? Porque cada um desses adubos vai ter ou terá características distintas, diferentes. E é necessário que você experimente esses adubos para ver qual desses adubos vai se adaptar melhor à sua forma de cultivo. Por exemplo, se eu optar pelo bastonete, eu vou fazer como? Eu vou pegar o meu adubo, vou retirar a parte de cima e vou introduzi-lo no meu vaso, simples assim.
este líquido aos poucos, como se fosse uma técnica de gotejamento, irá ser transferido para o meu substrato e desta forma eu vou nutrir a minha planta. É uma forma de adubação extremamente simples e fácil de ser executada. Afinal de contas, é só pegar, tirar a pontinha e enfiar no meu substrato. Talvez você não conheça ainda, talvez você queira experimentar, talvez você já utilize este tipo de adubo aí na sua planta. Mas eu posso também, de repente, preferir ou vir a usar um bastão. O bastão é esta outra forma de adubação. Ela é sólida, como nós podemos ver aqui, e ela consiste simplesmente em uma barrinha de adubos. Esta barrinha pode ter também concentrações de nutrientes diferentes. Esta daqui, por exemplo, ela é para a floração. Então ela tem os nutrientes necessários para que a minha planta venha florir melhor e para que ela seja também induzida à floração. Como é que eu vou utilizar este adubo? É bem simples, gente. Olha só, eu vou pegar uma plantinha, o ideal é que ela ainda esteja com botões muito pequenos ou até mesmo sem botões. Vou pegar o meu adubo, a minha barrinha. Neste caso daqui, eu posso plantar ela inteira ou posso quebrar em partes. Eu vou quebrar ela em 3 partes. Olha só, 1, 2, 3 partes. E vou enterrar no meu substrato em locais diferentes do meu vaso. Extremamente simples, não toma tempo nenhum. Olha só, você está acompanhando todo o processo. Coloquei o meu adubo no vaso. Pronto. Acabei de fazer a minha adubação, acabei de dar os nutrientes necessários para que minha planta venha a florescer ou venha a aumentar, a melhorar a sua floração. Demoramos 1 minuto para fazer essa adubação, então vocês vejam que é uma coisa extremamente simples. Posso usar também outra forma de adubar? Eu posso usar o adubo tradicional, eu posso usar aquele adubo que nós vamos encontrar na maioria dos gardens ou na maioria dos supermercados, que é um adubo que vem em forma de grânulos, de grãos, né? Então nós podemos ver que eles são coloridos. Geralmente ele tem uma parte vermelha, uma parte mais clara e uma parte mais escura. A parte mais clara, que geralmente é branca, bege ou um cinza muito clarinho, quase um branco, corresponde ao nitrogênio. A parte avermelhada corresponde ao potássio. E a outra parte, que pode ser amarronzada ou acinzentada, corresponde ao fósforo, neste caso que eu estou lhe mostrando. Mas possa ser que o adubo que você esteja utilizando seja de uma cor só, por exemplo, o Scott da vida. Ele já vai vir preparado com todos esses elementos que aqui estão separados. Então, esses elementos estarão agregados. E como é que eu vou usar este adubo? Simplesmente eu vou lançar ele aqui em cima do meu substrato, ou posso também, caso eu opte, misturar este substrato para que ele não fique tão exposto. Então, também é uma prática que nós utilizamos, simplesmente misturando este adubo ao substrato. É importante que não haja ou que eu não faça esta adubação com exageros. A adubação deve ser sempre comedida. Aí vem uma segunda pergunta. Mauri, todos os adubos que você me apresentou são adubos químicos ou adubos inorgânicos, mas existem adubos orgânicos? Sim, existem. Esterco de gado, né, cama aviária, a farinha de osso, a torta de mamona, entre outros adubos. Podem ser utilizados também? Sim, podem ser utilizados sem problema nenhum, mas lembre-se de não exagerar. Aí nós vamos ter uma outra dúvida ou um outro questionamento. Mauri, tudo bem, nós adubamos a nossa plantinha, perfeito. E de quanto em quanto tempo eu tenho que botar este adubo novamente? Eu tenho que repor a minha adubação? Esta é uma dúvida que muitas pessoas têm. E, na realidade, a gente ouve ou termina tendo acesso a muita informação equivocada.
principalmente nos grupos de WhatsApp, onde cada pessoa fala de um jeito. Algumas pessoas vão dizer que você tem que colocar toda semana, outras pessoas vão dizer que você tem que colocar de 15 em 15 dias, haverão pessoas que lhe dirão que você deve repor de mês em mês, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, e haverão pessoas que dirão, inclusive, que essa planta nem precisa de adubo, afinal de contas é uma rosa do deserto, e no deserto não tem esse tipo de adubação. Pois bem, esta é uma informação equivocada. Toda planta precisa sim de nutrientes, apenas não deveremos exagerar. Mas o intervalo de tempo que você vai utilizar para recolocar a sua adubação estará presente no rótulo do adubo que você comprou. Aqui atrás, neste rótulo, tem todas as informações necessárias para que você faça a sua adubação de forma correta. Não adianta eu falar para você que você tem que usar uma vez por semana, não adianta seu José falar que é de 15 em 15 dias, ou Dona Maricota falar que é de mês em mês. A informação correta sempre vai estar na embalagem do produto que você vai comprar, seja ele em forma de bastões, seja ele em forma de flaconetes para que você coloque na sua plantinha, seja ele em forma encapsulada, seja ele em pó. Sempre no rótulo do seu produto vão estar as informações tanto nutricionais, em outras palavras, a concentração de nitrogênio, fósforo e potássio, quanto no intervalo de tempo que você deve colocar ou repetir esta adubação. Outra dúvida comum é: e qual é a quantidade que eu devo colocar? Também vai estar contida aqui no rótulo. Alguns adubos vão dizer X gramas por litro. Alguns outros adubos vão dizer X quilos por tonelada. Bom, você faz uma regrinha e vê qual é a adubação. Em caso de dúvidas, use menos, não exagere. Por quê? Porque o excesso de adubo termina sendo pior do que a falta de adubo. O excesso de adubo pode trazer consequências para a sua planta através do substrato. De que forma? Salinizando e mudando principalmente o seu pH. No caso das plantas, o excesso de adubo pode ainda provocar queimadura no sistema radicular, o que vai ser um problemaço. Afinal de contas, essas queimaduras podem e tendem a evoluir para uma podridão. E aí, o que você queria fazer, que era trazer um benefício para a sua planta, termina se tornando uma dor de cabeça. Porque ninguém vai querer, não é, enfrentar uma podridão radicular na sua rosa do deserto, porque exagerou na adubação. E é muito comum eu ver, na maioria das vezes, as pessoas errando em relação às adubações. E esses erros acontecem muitas vezes exatamente no que nós acabamos de falar, na quantidade, na periodicidade e até mesmo no tipo de adubo que elas estão utilizando. Então, para facilitar uma boa adubação, um bom manejo nutricional nas suas plantas ou para as suas rosas do deserto, eu lhe aconselho a fazer um pequeno calendário de adubação. E cada vez que eu fizer esta adubação, eu vou chegar aqui no meu calendário e vou ticar, botar lá adubação, ok, adubação, ok. Desta forma, eu não vou me perder, eu não vou deixar que a minha planta fique sem esses nutrientes. Mauri, mas eu tive que viajar e dia 1º ou dia 16 eu não estava em casa. Não tem problema nenhum. No dia que você chegar, dia 17, dia 18, dia 20, você vai fazer a sua adubação e vai readequar o seu calendário. Simples, simples, simples. Não precisa perder os seus cabelos por conta disso. Como eu falei anteriormente, o mais importante é não deixar de alimentar a planta. Mas essa flexibilidade em 1, 2, 3 dias, uma semana, ou até mesmo que você esqueceu de botar no dia 30, não vai fazer com que sua planta venha a morrer.
É verdade que ela pode até sentir falta de alguns nutrientes, mas ela tem uma reserva no seu Caldex que vai suprir, que vai segurar esses nutrientes até você conseguir regularizar novamente a sua adubação. Então, um calendário ajuda bastante nessa questão de quando ou de quanto em quanto tempo ou em que datas eu tenho que adubar a minha planta. Bom, este seria o ponto inicial, este seria o beabá, este seria o básico de uma boa adubação para a sua planta. Uma boa adubação terá como consequência uma boa floração. E se o meu intuito com a adubação é aumentar a floração da minha rosa do deserto, ou ter flores que fiquem mais tempo vivas e vívidas, eu vou utilizar adubos com uma concentração maior de fósforo e potássio. E se você seguir essas recomendações, eu posso lhe garantir que em muito pouco tempo as suas rosas do deserto estarão repletas de flores. O que é que você acha? Vamos então fazer esta adubação em nossas plantas? Faça e depois me conte o resultado. Bom, o nosso vídeo de hoje foi exatamente sobre floração, ou como adubar a minha planta de forma correta para ter uma floração mais abundante, ou para fazer ou induzir a minha planta a abrir uma floração caso ela não esteja florindo. Se você quiser saber um pouco mais, eu falei no início do vídeo, vou falar novamente. No descritivo deste vídeo tem um link que vai lhe levar para uma página onde tem todos os nossos contatos de redes sociais e tudo mais. E nesta página, o primeiro item é um convite para você participar de uma super aula totalmente gratuita, que nós vamos falar um pouco sobre manejos que são essenciais. Vamos falar, na verdade, sobre os 3 passos essenciais para que você transforme a sua rosa do deserto na planta mais bonita do seu jardim. Então, venha, assista esta aula, porque ela está simplesmente fantástica. Caso você queira também visitar a nossa loja ou o nosso catálogo de sementes, o link está também neste descritivo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas antes eu tenho, é claro, que mandar beijos para você que gosta de beijos, abraços para você que prefere abraços. Se você for guloso, não se preocupe que aqui a gente manda beijos, cheiros e abraços. Aproveito para deixar mais 2 conteúdos para que você assista e já deixo o nosso próximo encontro marcado, é claro, aqui em nosso canal. Então, até lá e bye bye!